Esse mês, nós estamos falando sobre ações de graças. E hoje eu quero que você abra um texto da palavra de Deus. Cadê sua Bíblia, crente? Em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, e se atrasar, gente, a culpa foi da pastora Cris, tá? Ok? Se atrasar, a culpa foi dela. 1 Crônicas, capítulo 16. Você conhece um louvor da Lagoinha que diz assim: por tudo que tens feito, o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. De novo, porque ficou bonito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Pode ir. Em meu lugar te agradeço. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por tudo, Deus. Te agradeço. Gente, essa é a nossa posição. Nos nossos lábios tem que ser encontrado um cântico de louvor e gratidão a Deus. Mas hoje nós vamos aprender como agradecer a Deus com atitudes. Porque a palavra de Deus diz ações de graças. Ou seja, não é só eu falar, mas eu agir. Que as minhas atitudes demonstrem graça, gratidão ao Senhor. Amém? Então vamos ler esse texto aqui da palavra de Deus. Você abriu já? 1 Crônicas 16, a partir do 1. Quem abriu me dá um glória a Deus, assim, daquele glória a Deus. Eu sou pentecostal. Canela de fogo. Trouxeram, pois, a arca da aliança do Senhor e a depositaram na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe havia especialmente, guarda essa palavra, especialmente, preparado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo, e em o nome do Senhor, em seguida entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naco de carne assada, um bolo de tâmaras e uvas passas, a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Verso 4. Davi também designou alguns levitas para ministrar perante a arca do Senhor, fazendo petições e orações com ações de graças e louvor ao Senhor Deus de Israel. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e os seus parentes louvassem o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Pela primeira vez foi instituído um líder de louvor com a sua equipe.
Verso 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. 9. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. 10. Gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam o Senhor. 11. Procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da boca de Deus. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Glória a Deus. Que texto rico. Não precisa de mim aqui para falar nada. Não é verdade? Queridos, o que Davi deixa claro nesse texto aqui é que gratidão a Deus não é só de lábios, não é só de palavras. Gratidão, no sentido literal da palavra, é o reconhecimento de uma pessoa que fez o bem para você. Você reconhece alguém que te prestou algo, que fez algo que ela não tinha obrigação de fazer. Ela não tinha. Ou ainda que tivesse, ela fez porque dispôs o coração a fazer. Porque tem muita gente que tem obrigação de fazer algo, mas não faz. Não é verdade? Quanta gente tem obrigação? Exemplo. Às vezes as mamães dizem assim para os filhos: você tem obrigação de arrumar sua cama, ok? É uma tarefa dada? É uma obrigação? Mas todos fazem? Não. Então, muitas vezes, nós temos obrigações como esposa, obrigação como marido, obrigação como pais, obrigação como mães, como filhos. Muitas vezes nós não fazemos. Não é verdade? Não entramos naquilo, não cumprimos o propósito pelo qual nós estamos ali. Mas Deus, Ele não tinha obrigação nenhuma de nos resgatar do império das trevas e nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. Muito pelo contrário, Ele tinha motivos para não fazer isso. Mas por causa do seu amor e da sua misericórdia que dura para sempre, Ele nos salvou. Olha para o seu irmão aí e diz assim: o Senhor te ama demais. Então, queridos, só que a gratidão, ela tem que vir acompanhada, sabe, de um sentimento de dívida. Você concorda comigo? Se alguém me fez algo muito bom, eu vou ser devedor para sempre àquela pessoa. É ou não é, queridos? Então, a gratidão, ela vem envolvida, ela vem acompanhada de um sentimento de dívida. Eu sou devedor eternamente a Jesus Cristo por aquilo que Ele fez por mim. Ele fez de graça. Eu não merecia, eu não fiz nada para merecer. Mas eu tenho que ter um coração agradecido. Amém? E eu quero destacar aqui algumas atitudes de ações de graças extraídas desse texto. Preste bem atenção. Atitudes de ações de graças. Primeira atitude extraída desse texto. Olha que interessante. O que Davi fala? Deixa eu voltar lá no texto. Trouxeram, pois, a arca da aliança do Senhor e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. Então, a primeira atitude de ações de graças é preparar lugar para o Senhor. Eu tenho a salvação, eu sou salvo. Você é salvo.
Mas será que o Senhor, Ele tem um lugar especial na minha vida? Será que eu tenho preparado este lugar especial para o Senhor dia após dia? Então, a primeira atitude é preparar lugar para Deus. Em todo tempo, Deus tem o lugar mais especial na minha vida. O lugar mais especial não é do meu filho, não é do meu marido. O lugar especial que eu preparo todo dia, sabe aquela coisa de todos os dias? Você limpa bem a sua casa para poder ter um ambiente agradável para a família? Isso é preparar um ambiente. E a Bíblia fala que Davi preparou um lugar especial. Olha que tremendo. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Preparar lugar para Deus é trazer Deus o tempo todo para o centro da sua vida. É deixar Deus dominar, é deixar Deus dirigir, é deixar Deus fazer e Deus ocupar todo o espaço que Ele tem dentro de você. E eu queria dizer para você o que tinha dentro daquela arca. Você sabe me dizer? O que tinha na arca? Davi preparou o lugar para a arca que simboliza a presença de Deus. O que tinha dentro daquela arca? As tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus. Se eu preparo o lugar para Deus, a palavra de Deus tem que estar em mim. Amém, amados? O que mais que tinha dentro da arca? O maná. O maná era a provisão diária. Maná fala de provisão. Maná fala de Deus sustentando-nos todos os dias, não nos deixando faltar nada. No maná tinha todas as vitaminas que um ser humano precisava. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Tudo que você precisa sou eu. Você é o alimento. Eu sou o alimento que te dá força diária. Porque o maná alimentava o povo de Deus e fortalecia esse povo para a caminhada. Diga para o seu irmão, você pode contar com o maná de Deus. Dentro da arca tinha a vara de Arão. A vara de Arão simboliza o poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Como nós precisamos hoje, queridos, entender que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Porque é a manifestação do poder de Deus em nós que nos leva a vencer as nossas lutas, a vencer as nossas dores, a vencer as nossas tribulações. Nós precisamos disso. Então, nesse contexto aqui, do que Davi escreve, da atitude de Davi, ele nos ensina que a primeira coisa é preparar um lugar especial para Deus em todo o tempo. Às vezes a gente vai falar para um crente que está desanimado, morto, quase caído. Sabe assim? Tá? Querido, você precisa... Pastor, eu tenho Deus dentro do meu coração. Sim, tem. Não duvido, tem. Mas será que Deus tem um lugar especial? Será que Ele tem aquele lugar preparado todos os dias? Segunda atitude de ações de graça. Sacrifício pacífico. Davi vai descrevendo ali todos os sacrifícios. Mas por 2 vezes, ele cita sacrifícios pacíficos. O que será que isso quer dizer nos dias de hoje? É o tempo todo
nós deixarmos morrer a nossa carne. É fazer o que diz em Romanos, capítulo 1, verso 1, quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em todo tempo, nós deixarmos Deus nos transformar pela renovação da nossa mente. Oferecer sacrifício pacífico é eu deixar minha carne morrer. Eu sempre falo aqui, quando Paulo fala ali, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gente, o sacrifício vivo, o problema é esse. O sacrifício vivo corre do altar. Né? Às vezes Deus está falando assim, olha, é aqui, é isso que eu quero que você fale. E a gente e dá um jeito de correr daquilo que Deus quer para a nossa vida. E deixamos de oferecer os nossos corpos, a nossa vida. Deixa eu te falar algo. Às vezes, eu ouço muito isso, porque nós aprendemos as coisas de forma errada. Então, nós criamos paradigmas na nossa mente. Paradigmas são ideias preconcebidas. E muitas vezes lançadas por nós mesmos, pastores. Se eu não estiver bem, eu não posso fazer a obra de Deus. Ah, eu não estou bem. Eu briguei com meu marido. Ah, eu não estou bem. Então, queridos, oferecer sacrifício, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, é você não estar bem. E você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Deus não nos escolhe para servi-lo por merecimento ou por capacitação. Deus nos escolhe para servi-lo porque Ele olhou para nós, se compadeceu de nós, nos resgatou do império das trevas e nos deu dons para serem usados para Ele, por Ele. Vocês acham que Moisés, quando ele ia lá diante de Faraó, mandar o recado de Deus, deixa o meu povo ir para me adorar, e Faraó acabava, escorraçava com Moisés. E aí, eu tenho que parar de falar essas palavras tipo escorraçava, né? Porque os meninos não entendem, Joel, Débora, Sandy, Elisa, eles não entendem. Né? Danilo não consegue traduzir. Ok, Billy. Queridos, eu acredito, e o povo xingava Moisés todinho, e vinha as pragas, e Moisés estava acabado, destruído. Imagina a alma de Moisés, como é que não estava? E o povo falava mal de Moisés. Mas Moisés estava ali, fazendo o que Deus queria, da forma como Deus queria. Sabe por quê? Porque Moisés estava oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por quê? Porque Moisés estava com a atitude dele, agradecendo o chamado que Deus deu para ele. Sabe por quê, queridos? Porque Moisés entendia que mais importava valorizar Deus do que a alma dele. Então, muitas vezes, nós, pastores, ainda assim, quando a pessoa vem assim, eu não estou bem, não, isso ok, você não está bem, esperar você ficar bem, aí você... Entende? Eu falo porque eu já fiz isso muito. Muito. Então nós vamos alimentando muitas vezes sentimentos errados, pensamentos errados, e vai se criando uma ideia de que, sabe o que a gente quer dizer com isso? Que então se eu estava bem antes, então eu estava tão santa, merecedora de estar fazendo aquilo, não é verdade?
Se eu não estou bem agora, eu não sou santo, eu não sou merecedor. Então nós, muitas vezes, confundimos as coisas. Confundimos muito. Onde é que eu parei? Sim. E aí, qual que é um modelo bíblico para também você oferecer um sacrifício pacífico, um sacrifício para você oferecer o seu corpo, eu e você, de fato, para Deus, como esse sacrifício. Para a gente não correr do altar. Né? Põe um animal vivo aqui, ele vai querer correr do altar. Não é verdade? E Deus diz assim, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, por quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe que a gente vai querer correr. E aí entra aquela luta. E oferecer também sacrifícios vivos nos dias de hoje, é você entrar lá em Mateus 5, que eu não vou citar tudo aqui, porque é muito grande no Sermão do Monte, mas é você dar a face ao que te fere, é oferecer, seu irmão, bateu de um lado, se oferece o outro. É você, o seu irmão pedir para você caminhar a primeira milha com ele, você caminhar duas milhas. É o seu irmão pleitear na justiça para te tirar a túnica e você dar para ele também a capa. Isso é oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro, ter comunhão com o irmão. Você viu que o texto é bem definido ali, que todos estavam juntos, todos ofereceram sacrifício e todos comeram juntos. Comer, a palavra de Deus o tempo todo fala de comida. Vocês já repararam isso? A pastora Cris, sim. Rafael, com certeza, sim. Eu também, gente, porque comer é bom, né? Então tem algo que os crentes fazem muito bem. Cumpre direitinho, arrisca, que é tudo acaba em comida. Não é verdade? Todo ajuntamento acaba em comida. Isso é muito bom, isso é saudável. Mas aquele texto ali está dizendo que foi repartido pão, todos comeram a carne, todos beberam o vinho. E talvez, queridos, então ali naquele contexto está falando sobre comunhão, sobre unidade. Hoje há uma ministração do inferno, que é do inferno, e a palavra de Deus diz, eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho medo de pedir para Deus calar a boca de Satanás através de muitos profetas do inferno que vão para a internet, ensinar, e não é só na internet, em tudo quanto é lugar está por aí, ensinando que você não precisa congregar mais hoje. A palavra de Deus é clara. No livro de Hebreus, não é no Velho Testamento, não, é lá em Hebreus, quando diz é necessário que congregueis. É uma necessidade. Só que o inimigo, ele trabalha o tempo todo para quebrar a unidade. Porque há poder na unidade da igreja. Quando você vê uma ação qualquer de confusão, um motinzinho, eu quero dizer para você, se levante como profeta, repreenda, não se envolva, porque o diabo gosta de divisão. Satanás o tempo todo, ele trabalha para dividir os lares, trabalha para dividir a igreja, trabalha para dividir as famílias, trabalha para que não haja unidade. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz no Salmo 133, que é na união, é na unidade que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Deus tem prazer no ajuntamento solene. Deus tem prazer na unidade dos irmãos. Mas talvez essa seja a parte mais difícil. Porque para eu viver em unidade, para eu ser unida aqui com
a Hari e o Isaac. O Isaac é muito bonzinho. Você também, Hari. Já ia dar um racha aqui, né? Já ia dar um racha aqui. Entendeu? Então, para mim, é tão fácil ser unida com o Isaac. Com a Hari. Não é verdade? Tão bom. Muito bom. É bom aquele irmãozinho que dá presente para a gente, aquele irmãozinho que massageia o nosso ego, que lambe as nossas feridas, né? A gente gosta. Ai, a X me magoou. Aí ela vem aqui para a Hari, vou usar só a Hari hoje. Ela vem aqui para a Hari e para o Isaac, a X me magoou. Eu amo aquela igreja, mas eu odeio aquela irmã. Aí, a Hari e o Isaac vai falar assim, ô irmã, como é que a X pode fazer isso com você? Ai, gente, a X, eu vou te contar também que falta educação, não tem jeito para falar, magoa as pessoas, fere as pessoas. Que coisa, Hari. Aí a X, eu nem aguento entrar na igreja, eu não vou. Ah, não vai não, espera passar. Espera passar, não vai não. E anulamos completamente a palavra da cruz. Completamente. Então, se você estiver magoado um dia e alguém te der um conselho desse, faz igual Jesus. Arreda-te, Satanás, tu não cogitas as coisas de Deus. Não pegue esses conselhos, não, que não é de Deus. Mas nós gostamos somente daqueles que lambem as nossas feridas. Nós precisamos gostar daqueles que colocam metiolate na nossa ferida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o irmão verdadeiro é aquele que fala a verdade. Aquele que põe remédio ardido, porque todo remédio que mata a bactéria, ele arde. Entendeu? Todo remédio que mata a bactéria, ele arde, ele queima. Dói. Então, meu querido, você oferece ações de graça quando seu irmão magoar você e você falar assim, eu amo tanto a Deus, que quando for domingo, eu vou estar lá louvando a Deus, adorando a Deus e orando por aquele irmão, porque Deus vai fazer a obra na vida dele. Isso é ser crente. Isso é oferecer sacrifícios de ações de graça. Não é somente, Senhor, obrigada. Não. É atitude. E até a volta de Jesus, queridos, nós vamos ser provados nas mesmas coisas. Não tem uma notícia muito boa para você, não. Queridos, Deus tem prazer na unidade. Qual foi o primeiro pensamento de Deus quando Ele criou o homem? Foi, não é bom que o homem viva só. Gente, eu conheço gente que diz assim, eu não suporto gente. Eu não suporto gente. Meu Deus, dá glória a Deus, porque você é gente também. Não é verdade? Eu não gosto muito de animal, de conviver com animal. Eu acho bonitinho lá longe de mim. Mas eu quero estar rodeada de gente. De gente igual a mim. A pessoa que diz que não gosta de gente, que não gosta de estar no meio de gente, ela se sente melhor que Deus. Porque Deus tem prazer, Ele diz, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Não é verdade, queridos? Quem deixou a comunhão do céu foi Lúcifer. Isso é um sentimento de Lúcifer. E aí, primeiro pensamento de Deus quando cria o homem foi, não é bom que o homem viva só. E quando Deus presenteou o homem de uma forma maravilhosa com a mulher, quando Deus deu o melhor presente do mundo para a vida do homem,
Quando Deus amou o homem de tal maneira, de uma maneira tão maravilhosa, que criou para o homem uma mulher. Qual que é o primeiro conselho de Deus? Multiplicai-vos, povoai, enchei a terra. Amém, queridos? Todos os dias Deus ia ter comunhão com o homem na viração do dia. Gente, Deus nos chamou para a unidade e oferecer ações de graças a Deus, quando eu estou com meu irmão, quando eu estou com os meus irmãos todos, ou com um, ou com dois, ou com três. A Bíblia diz, falai entre vós com cânticos, hinos espirituais. Gente, a presença de Deus está ali. Deus se manifesta. É ali que ferro afia ferro. É ali que a gente é aperfeiçoado. Muitas vezes Deus está usando a vida do irmão, é para trabalhar conosco. Perdão, Danilo. É a ferramenta que Deus usa. A gente canta aqui, meu irmão, você é a ferramenta que Deus usa. E aí, quando Deus começa a usar a ferramenta, a gente quebra a ferramenta. Né? Deus começa a usar o serrote, a gente pega o serrote. Né? Vou arrebentar com esse serrote. Mas é assim. Infelizmente. Uns Deus usa para lixa, outros Deus usa para martelar, outros Deus usa para serrar. Né? E no meio de tudo isso, Deus é sábio demais. Ele está aperfeiçoando os dois lados. Está trabalhando com os dois lados. Amém, queridos? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Ai, ai. Quarto, instituir padrões contínuos de ações de graça. Vamos ver o que diz o verso 4? Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca do Senhor, fazendo petições e orações com ações de graças e louvando o Senhor, Deus de Israel. O que significa isso para você? É você não ter apenas, eu e você não termos apenas momentos de ações de graça. Davi entendeu naquele momento que teria que ser contínuo. Contínuo. E olha que interessante, Davi, ele era um adorador, a Bíblia conta que ele ficava cuidando das ovelhas do seu pai, né? Ali quando Davi ficava cuidando das ovelhas do seu pai, sozinho, solitário, ele tocava a sua... Não é assim que toca a harpa, não, né? É assim. Ele tocava a sua harpa. Não, é assim. Ele tocava a sua harpa, ele compunha salmos ao Senhor, então ele tinha um coração de adorador, um coração grato a Deus. Mas ele entende. Quando ele preparou o lugar para a arca, a partir do momento que a arca sentou, diga, a partir do momento que a arca sentou, no lugar especial, Davi entendeu que o culto de ações de graças era contínuo. E ele estabeleceu levitas, ele estabeleceu o líder de louvor, ele estabeleceu tem um amigo que fala os louvoristas. Então, queridos, não é apenas um momento, mas é você estabelecer um padrão na sua vida. É o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. Quinto, estou tendo que pular aqui já e correr. No verso 11 ele diz assim, procurai o Senhor e o seu poder. Buscai sempre a sua face. Crente que procura Deus. Crente que é aquele que fica procurando Deus como a mulher que perdeu uma dracma. Crente
que procura Deus como a tesouro escondido, como a Bíblia manda, esse crente, ele tem um louvor e uma adoração contínua. Amém, amados? Ele fala, procurai o Senhor e o seu poder. Procurai o Senhor. Queridos, louvor, gratidão, adoração, a ação de graça, ela anda junto com louvor e com adoração. E do mesmo jeito que Davi fala aqui, ó, procurai o Senhor e o seu poder, ele está dizendo assim, procurai o Senhor em toda e qualquer situação. Procura o Senhor. Acha Ele no meio da tribulação que você está vivendo. No meio da angústia que você está vivendo, acha Ele. Procura Ele que você vai achar. Procura, porque Ele vai ser a solução. Mas muitas vezes a gente procura o amigo, a gente procura a mãe, o pai, o vizinho, o cachorro, o periquito, o gato, o papagaio, o gerente do banco. Tudo. Tudo. E às vezes nós precisaríamos apenas ter procurado quem? Deus e o poder de Deus. Ele fala, procurai o Senhor e o seu poder. Buscai sempre a sua face. Buscai sempre a sua face. Ele está dando um conselho aqui, ele está dizendo assim, quando você tem atitude de ações de graças, você procura em primeiro lugar a face de Deus. Se prega muito, né, sobre não buscar as mãos de Deus, buscar a face. Davi diz assim, que na presença do Senhor, há plenitude de alegria. E na sua destra, na sua mão direita, delícias perpetuamente. Então, quando eu estou no meio de uma situação, eu vou procurar Deus, e eu vou buscar a face de Deus, eu vou para a presença de Deus, aquela angústia, aquela agonia, aquela coisa, porque às vezes a gente se bate tanto, né? E fala, e corre para cá, e corre para lá, e bate aqui, que a gente cansa. Parece alguém morrendo afogado. Então, quando eu vou buscar isso, o poder de Deus é liberado sobre a minha vida. E aí eu consigo contemplar o que tem na mão de Deus para a minha vida. Você já viu alguém morrendo afogado? Eu nunca vi, nem quero ver. Mas dizem que é terrível. A pessoa não pensa, a pessoa não enxerga nada, de tão apavorada que ela fica. E algumas situações na nossa vida, a gente fica tão apavorado, que a gente não enxerga o que Deus tem para nós naquela situação. Aí Davi diz assim, buscai, procurai o Senhor e o seu poder. Buscai a sua face sempre. Em toda e qualquer situação. Porque quando isso acontece, você busca Deus, você busca a face de Deus, a presença de Deus, você traz a presença de Deus para aquela situação, aí você vai conseguir ver com clareza o que tem na mão direita de Deus para você. Davi diz isso, que na presença de Deus, há plenitude de alegria, e na sua mão direita, delícias perpetuamente. Não acaba, é para sempre. E aí, olha aqui, essa é uma atitude de ações de graça. Procurar o Senhor. Verso 12, que é a sexta atitude que eu extraí aqui do texto. Recordar as maravilhas de Deus. Queridos, recordar as maravilhas de Deus é algo tremendo, que nós temos esquecido nos dias de hoje. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala, quando Deus está instituindo ali os mandamentos, diz para os pais contarem para os filhos os feitos de Deus, as coisas de Deus.
para poder ser passado de geração em geração. Hoje, a igreja de Deus sofre de amnésia. Sabe amnésia? E uma amnésia espiritual que às vezes Deus faz aqui hoje e a gente não tem a capacidade de abrir a nossa boca e testemunhar para todo mundo. Eu vou falar para vocês uma coisa, como que eu... Sabe por que a gente não quer testemunhar? Porque a gente não quer ser chato. A gente tem medo de ser envergonhado, a gente tem medo do que os outros pensam da gente. Não é? Mas eu vou te falar. A minha ex-cunhada era assim. Eu não era crente, ela era. Eu chegava na casa dela, ela falava assim, Cleusa, olha o que Deus me deu. Eu olhava para a cara dela e falava assim, gente, como é que pode ser besta desse jeito? Trabalha não, para ver se tem. Mas era tudo. Daqui a pouco lá vinha a Mari. Olha aqui, Deus fez algo tão tremendo, eu troquei de carro. Gente, até que um dia eu não aguentei. Falei, Mari, pelo amor de Deus, para com isso. Isso parece coisa de retardado. Hoje o Espírito de Deus controla a minha língua, gente. Antigamente não controlava, não. Hoje ainda dou muito trabalho para ele. Mas o testemunho dela, ela falava, e no dia que eu falei assim, Mari, para com isso. Gente, você parece coisa de retardado. Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. Não vai trabalhar não para ver se Deus te dá alguma coisa. A Bíblia diz, Deus ajuda quem cedo madruga. É, gente, eu era cheia de versículo bíblico. Quando a gente não conhece Deus, a gente sai falando aí, né? A Bíblia diz, de 1000 passarás, 2000 não passarás. A Bíblia diz que onde tem fumaça, tem fogo. Então, quem não conhece a Deus, tem versículo bíblico para todo lado. Que não é bíblico. Querido, sabe o que ela falou para mim? Ela disse assim, que eu não entendi nada na hora. Cleusa, a Bíblia diz que o homem não recebe nada se do céu não for dado. E isso foi me fazendo pensar muito. Refletir muito. Você sabe o que aconteceu quando eu me converti? Eu fiquei pior que ela. Pior que ela. Eu dava de 10-0 nela, que os meus irmãos não queriam nem chegar perto de mim. Eu tenho 8 irmãos que quando eu chegava na casa da minha mãe, eles corriam. Entendeu? Mas você sabe qual que é o resultado disso hoje? A maioria, aliás, todos eles hoje são crentes, com exceção de uma. Sabe por quê? Porque nós temos que contar os feitos do Senhor. Se eu abro os olhos de manhã é porque Deus abriu. Se eu respiro é porque Ele me dá o ar. Se eu trabalho é porque Ele me dá saúde. Amém, queridos? Eu não tenho nada se do céu não for dado. Você não tem nada se do céu não for dado. Então a nossa vida tem que ser um testemunho mesmo para aqueles que estão aí fora. E uma atitude de ações de graças. Eu abrir a minha boca onde eu estiver e contar para todo mundo que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. É eu salgar, é eu ser sal da terra, é eu ser luz do mundo. É eu deixar de ser um crente 007, agente disfarçado. Né? E às vezes a gente está lá no trabalho e a patroa está assim nervosa, xingando que aconteceu isso. Aí a gente olha para ela e fala assim, é isso mesmo. Né? Pois é, coitado de você. Não, Deus te colocou lá naquele trabalho para abrir a boca e dizer, olha, eu conheço um Deus que faz maravilhas na minha vida e esse Deus vai fazer maravilhas na sua. É para isso que Deus nos chamou. São essas as atitudes de ações de graça. São essas as atitudes de agradecimento a Deus. Amém, queridos?
O Salmo 105, olha o que o salmista Davi diz. Eu imagino que ele estava passando. A palavra de Deus diz, Jeremias passando numa... Volta aí a fita. Tudo. Jeremias passando por uma situação assim atribuladora. Ele olha para a situação, quando você for ler Lamentações 3, você vai ver que o negócio era feio. Era um caos. Ele olha e diz assim, eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. E a única coisa que pode nos dar esperança no meio do caos é Deus. É a palavra de Deus. É eu ser cheia do Espírito Santo de Deus. Davi, no meio de uma situação bem ruim, a alma dele ficava atribulada, estava atribulada. Ele olha e diz assim, lá no Salmo 105, ó, bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Porque é Ele quem cura todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que da cova redime a tua vida. Farta de bens a tua velhice, de forma que a tua mocidade se renova como as penas da águia. Isso é salmo para você declarar, eu e você, na hora que a gente está cansado, na hora que a gente está com vontade de desistir de tudo. É uma atitude de ações de graças. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele que te levanta do pó. É Ele, é Ele. A Bíblia diz que Ele se inclina para ver o que se passa conosco. Então nós temos motivo de sobra para sermos gratos ao Senhor. E como é que nós somos gratos ao Senhor? Com atitudes. Por isso que o salmista Davi fala, se eu não me engano, mais de 27 vezes, para nós oferecermos a Deus. E é engraçado que a palavra de Deus diz, oferecei a Deus sacrifícios de ações de graça. E às vezes as coisas não estão muito boas, né? Mas quando nós temos um coração agradecido, nós já vemos além. O crente cheio de fé é um crente agradecido. Um crente cheio do Espírito de Deus é um crente agradecido. E às vezes alguém faz uma coisa para a gente, e a gente fica agradecida àquela pessoa, e a atitude da gente é comprar um presentinho, né, para aquela pessoa, porque é uma atitude, é uma ação de graça. Então, quando eu estou servindo a Deus, eu estou tendo uma atitude de agradecimento a Deus. Quando eu estou louvando a Deus, eu estou tendo uma atitude de agradecimento a Deus. Anda junto. Mas às vezes a gente quer ficar só com a palavra, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, sim, obrigado, obrigado. Oh, te agradeço. Né? Legal. Amém, queridos? Por que vocês estão olhando assim para mim? Qual atitude? Qual dessas atitudes você precisa expressar para Deus? Eu preciso de todas. Eu preciso expressar. Todas elas. Fica de pé.